A paz do Senhor, irmãos, professores do Ministério Infantil. Eu sou a Vanessa, professora da AD Kids e sou da AD Cordeiros. Hoje a gente inicia o módulo 3 com muita alegria. E o módulo 3 fala como surgiu o pecado. Esse módulo é muito desafiador para nossas crianças. Vão surgir várias dúvidas, várias ideias e é um desafio nós, professores, passarmos para a criança. Mas eu quero te ajudar a fazer isso com muita maestria e muita glória de Deus. Então é assim, ó. Ele vai falar de como surgiu o pecado. É uma dúvida muito frequente das crianças. E o valor é o perdão. É muito importante que a gente frise para a criança que às vezes a gente pode até errar, mas Jesus é o perdão, ele nos dá o perdão e nos leva de novo ao encontro dele. A declaração é: todos pecaram, mas foram perdoados. Seguimos a Jesus, pois ele nos conduz. E a memorização é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que se encontra em Romanos 3:23. Existem várias técnicas de memorização que a gente já passou em outros módulos e serão passados aqui também. Você pode dar uma olhadinha. Mas o que eu quero falar hoje é como surgiu o pecado. E não tem como não falar quando surgiu o primeiro homem e a primeira mulher, que já foi tratado nos módulos anteriores. E eu quero falar, e você pode estar apresentando para a sua criança, sobre o paraíso. Deus criou tudo porque ele é perfeito, ele criou um paraíso, ele fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, já trabalhamos isso com as crianças, então vai estar fresco na memória deles. Então nesse módulo a gente vai falar do pecado. E para começar você pode fazer uma introdução com as suas crianças entregando uma balinha para cada um deles. Você vai entregar uma balinha e eles vão ficar alvoroçados, porque geralmente a gente faz isso no final, então já vai ser algo diferente, a gente vai entregar uma balinha. Mas observe, quando essa criança abrir essa balinha, ela vai ter uma surpresa. E é dessa surpresa que nós vamos começar a aula. Uma pedra. Ou, se você tiver, como diz no nosso módulo, a criança vai abrir e vai ter feijões. Notem que vai surgir muita indignação. As crianças vão dizer, fomos enganados. Ah, prof, que isso? Vai surgir várias ideias, várias coisas. E você pode estar vendo isso. E nisso você vai fazer uma pergunta. Vocês se sentiram enganados? Vocês foram enganados? Vai surgir muitas coisas ali, né? Algumas até... Enfim. E vocês vão dizer assim, como é que vocês se sentiram? É legal ser enganado? Aí eles vão responder e você vai dizer assim, quem na Bíblia foi enganado no começo do mundo? Como começou o pecado? E aí que você vai apresentar e vai lembrá-los deles, né? Você pode estar usando papel, pode estar usando um cartaz. Aqui é só o que eu já tinha. Então você vai apresentar Adão e Eva, que estavam naquele paraíso que o Senhor criou. Um paraíso com tudo, com animais. Eles tinham poder sobre os animais, sobre os alimentos, sobre tudo. Deus deu poder para eles. Só que Deus deu uma ordem. Uma ordem. Havia ali no meio do jardim uma árvore que se chamava a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E Deus disse, vocês podem fazer tudo, comer de tudo, ter domínio sobre os animais, do céu, da terra, do mar. Porém, dessa árvore, vocês não deviam comer. Então, vocês vão estar mostrando a maçã. Eu sugiro também que levem maçã, né? Geralmente a gente faz um lanchinho para as crianças, então se quiserem levar uma maçã, mostrar, depois dividir com eles. Então vocês vão estar perguntando, o que é isso? É uma maçã. Isso aqui significa o quê? Proibido. Isso, foi isso que o Senhor disse, que eles estavam proibidos de comer desse fruto. Era uma ordem só. E a gente tem que atentar que não é o não que prevalecia, porque Deus deixou tudo, ele só disse, não coma dessa árvore, não coma dessa fruta. Só que o inimigo das nossas almas, ele sempre vem mansinho, sorrateiro, e foi isso que a serpente fez com a Eva. Ela disse, por que você não pode comer? O que o Senhor te disse? O Senhor disse que ela podia comer tudo, menos o fruto da árvore do conhecimento. E ele ainda enganou ela, como a gente foi enganado com a balinha. Ele enganou e ele disse, você não vai morrer, certamente não. Porque tudo que Deus faz, como a gente já viu no módulo passado, Deus não se arrepende, Deus não muda. E ele disse que certamente morrerás. E a serpente quis enganar, como a balinha, quis enganar. E dizer que não, certamente você não morrerá e será que nem Deus. E ali surgiu isso. Então veio o pecado. E Adão e Eva
pecaram, desobedeceram a Deus. E nesse módulo a gente vai mostrar para a criança que tudo tem uma consequência. Quando o papai fala, não vai em tal lugar, faz os deveres, quando o papai dá uma ordem, ele quer que seja feito. E quando a gente desobedece, a criança desobedece, os pais ficam tristes. Assim o Senhor ficou triste com isso. E a Bíblia diz que tudo é uma consequência. E a Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso. Foi dado um castigo para eles. A mulher teria dores de parto muito maior, o homem teria que comer do suor do seu rosto. E eles foram expulsos, tiveram que viver fora do paraíso, fora de tudo aquilo que Deus preparou. Imagina, Deus preparou um jardim maravilhoso para eles, com tudo. Mas eles entristeceram o coração de Deus por não obedecer. Então, nesse momento, você vai falar com as crianças, né? E a gente vai levar isso para a situação prática, para o dia a dia. A professora pede para copiar e às vezes a gente não copia, a professora pede para fazer as atividades e a gente não faz, para prestar atenção e se entristece. Porque assim como o Senhor preparou todo esse mundo para nós com perfeição, o professor prepara a aula, os pais preparam o dia para a criança, e quando isso é desobedecido, entristece o coração de quem deu a ordem. Isso é o que acontece com o Senhor. Porém, todavia, existe algo, o arrependimento. O Senhor não fez isso para nos castigar eternamente, porque através disso é que a gente vai falar que Jesus foi prometido, que haveria um que pisaria a cabeça da serpente, haveria um nascido de mulher que traria juízo a essa terra, que pagaria os pecados por nós. E é esse Jesus que a gente apresenta em cada aulinha, para que a criança aprenda mais e mais sobre esse amor tão incondicional, esse amor que, apesar de tudo, cresce cada dia mais. Então, já se aproximando do fim, eu quero falar sobre o desafio. Você vai fazer isso da balinha com a sua criança, né, com feijãozinho ou pedra, e ainda no final vai lançar um desafio no grupo dos pais, e ali mesmo você pode começar já na sua aula, escrever pequenos cartões, mas dessa vez a gente vai dar bala de verdade. E no cartão vai estar escrito assim: o pecado parece bom, mas engana. E do outro lado, Jesus é o verdadeiro doce presente de Deus. E convide a sua criança, é um desafio, para ela entregar nas escolas, para os amiguinhos, para os vizinhos, para os parentes, aqueles que não conhecem Jesus, e falar desse amor do Senhor. Então, eu também quero que você ouça o podcast, coloque no grupo, reforce, pede que os pais curtam, compartilhem, porque cada aulinha que a gente ministra no domingo, na segunda-feira sai um podcast falando, e é muito maravilhoso, é muito enriquecedor, né? E a gente pode orientar os pais, como eu faço no grupo de pais: ó, mamãe, enquanto você lava a louça, enquanto você varre a casa, bote para ouvir, é um som, bote para ouvir ali, e vai olhando e vai vendo o que o seu filho aprendeu. E com isso você pode nos ajudar também a reforçar toda aquela aulinha de domingo. Eu espero que tenha te ajudado, os próximos módulos estão aí, eu sei que ao me ouvir você vai ter outras ideias, né? Então eu espero que tenha te ajudado. Um beijo, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor e que essa aula seja maravilhosa, que nós possamos mostrar para os nossos alunos, para as nossas crianças, que o pecado existe, mas a gente pode resistir. E obedecer é melhor do que sacrificar. Até a próxima, paz do Senhor.